bem, gente. Então agora a gente vai falar um pouco do perfil do engenheiro de dados, tá? O engenheiro de dados organiza e transforma os dados para serem consumidos. O engenheiro de dados ele atua na capa 2 até a capa de consumo. Ele pode atuar antes? Pode, mas assim como o engenheiro de integração, ele sempre fica por aqui, tá? Capa 2 e consumo. Então, ele tem essa característica, ele organiza e dá sentido aos dados. Quando eu chego com o dado até a capa 1, eu ainda não tenho um sentido para o dado, eu ainda não coloquei as regras de negócio nos dados, certo? Então, quem coloca isso é nosso engenheiro de dados. Ele ali com a expertise que ele tem do negócio e com a expertise de programação que ele tem, ele dá sentido para esses dados. Então, o que ele faz em geral? Recomenda as melhores transformações. Então, quando um negócio chega para ele e fala, olha, eu queria somar um campo com outro, ele pode falar, tem certeza? Esse campo vem de tal sistema, se eu somar com esse, não vai ficar legal. Quem sabe se a gente fizer de outra forma? Então, ele sempre vai recomendar as melhores transformações para o negócio. Ele cria também IDs únicos e corporativos. Vamos supor que você tem 5 áreas dentro da sua empresa e as 5 áreas querem explorar cliente, que é um tema comum. E se eu não tenho como conectar clientes entre as áreas, porque, por exemplo, marketing pode querer saber o telefone e o e-mail, mas compras pode querer saber a direção e o nome, mas a parte legal quer saber o documento e onde vive. Entende que se eu não tenho um ID único, se eu não crio uma chave única que a gente chama, essas áreas nunca vão conversar e o dado vai ficar meio corrompido, tá? Então, o engenheiro de dados, ele justamente zela por isso. Ele cria IDs únicos e corporativos que depois você possa juntar a data. Bem, e também ele cria entidades de dados. Então, aqui é legal porque uma vez que eu criei os IDs únicos, eu também tenho que criar as entidades. Não serve eu só criar ID sem criar as entidades. As entidades são peças de dados que armazenam informação específica de alguma parte do processo. Novamente, eu vou usar o exemplo de cliente. Se eu quero criar uma tabela de cliente, isso a gente vai chamar de entidade cliente. Quem cria essa entidade, quem tira o dado cru da capa 1 e cria essa entidade na capa 2 é o nosso amigo engenheiro de dados, certo? Vamos lá, organiza a capa de transformação e isso é muito importante. Quando os dados chegam aí, geralmente eles chegam sem conexão, eles chegam meio bagunçados, não bagunçados, mas assim, eles chegam meio sem transformação na forma crua da espécie do dado. Então, ele dá essa capa de transformação. Ele que fala, opa, então aqui eu posso aplicar a transformação 2, que é uma soma, e a transformação 5, que é uma divisão. Ele organiza bem o que eu vou fazer com o dado. E, finalmente, ele organiza a capa de consumo. Uma vez que ele finaliza a transformação do dado, uma vez que ele finaliza toda a parte de unidade de negócio e regra de negócio, ele fala, legal, agora a gente precisa consumir. Então, ele cria modelos que a gente fala dimensionais para o dado, certo? E aonde vai parar tudo isso, galera? Vai parar nas mãos do usuário final. O usuário final, lembre-se, o usuário final pode ser um humano ou uma máquina. A gente já falou disso, tá? Pode ser um dos dois. Não necessariamente é um humano, tá? Legal. E, basicamente, a gente pode resumir, né, assim, fazendo um resumão do que é o perfil do engenheiro de dados, é a pessoa que cria e organiza as entidades de dados. Legal. Vem comigo que agora a gente vai falar de mais um perfil super importante que é o analista de dados.